Imagine uma empresa com quase um século de história, presente em cada canto do Brasil e cujo nome se tornou sinônimo de varejo e conveniência. Agora imagine que da noite para o dia, essa gigante desmorona sob o peso de um rombo financeiro que desafia a compreensão, revelando uma fraude que chocou o país e abalou os alicerces da confiança no mercado. É exatamente essa a história das lojas americanas em janeiro de 2023. O que começou como inconsistências contábeis, logo se transformou em um escândalo bilionário, inicialmente de 20 bilhões e posteriormente confirmados impressionantes 43 bilhões em seu pedido de recuperação judicial. Mais do que um problema em um balanço, essa fraude monumental revelou uma teia de manipulações financeiras que não apenas levou a Americanas ao precipício, mas também desencadeou um terremoto no mercado de capitais brasileiro e em toda a sua cadeia produtiva. Mais do que números, essa história hoje é sobre a fragilidade das relações de mercado e o impacto que a falta de ética pode gerar na vida de milhões. Neste vídeo, vamos detalhar como essa fraude foi executada, quem foi afetado e o que podemos aprender com o maior escândalo financeiro do varejo brasileiro. Mas antes, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Não custa nenhum centavo e nos ajuda muito. Para entender a dimensão do que aconteceu, precisamos voltar um pouco no tempo. As lojas americanas foram fundadas em 1929 por um grupo de americanos e um austríaco, que se aventuraram na América do Sul com a ideia de replicar um modelo de lojas de departamentos de baixo custo que era popular nos Estados Unidos. Os fundadores foram John Lee, Glenn Madison, James Marshall, Betson Borger e Max Landersman, que era o único austríaco do grupo. Inicialmente, eles tinham planos de abrir uma loja em Buenos Aires, na Argentina, mas durante a viagem conheceram brasileiros que o incentivaram a conhecer o Rio de Janeiro. Ao visitar a cidade, perceberam um mercado promissor, uma grande população de funcionários públicos e militares com uma renda estável, mas com salários modestos, que não eram bem atendidos pelas lojas da época que vendiam produtos caros e especializados. A ideia foi criar um modelo de varejo que vendesse uma grande variedade de produtos a preços acessíveis, tudo em um único lugar. A primeira loja das Americanas foi inaugurada em Niterói, no Rio de Janeiro, em 1929, com o slogan "Nada além de R$1.000", referência à moeda da época, enfatizando os preços baixos. O sucesso foi rápido e no final do primeiro ano, a rede já contava com 4 lojas. Em 1940, a Americanas abriu o seu capital, tornando-se uma sociedade anônima. Décadas depois, em 1982, a empresa teve uma mudança importante em sua estrutura acionária, com a entrada dos empresários Jorge Paulo Lemann, Marcel Teles e Carlos Alberto Sicupira, do Banco Garantia, que se tornaram os controladores da companhia e foram responsáveis por grande parte da sua expansão e consolidação no varejo brasileiro. A Americanas era, e ainda é, uma das maiores e mais tradicionais varejistas do país, presente em praticamente todos os shoppings brasileiros e com uma forte atuação online, um símbolo de solidez e crescimento. Em 2022, a companhia valia bilhões de reais na Bolsa de Valores, empregava dezenas de milhares de pessoas e contava com uma vasta rede de fornecedores, desde grandes indústrias a pequenos produtores. A Americanas também tinha participação nas plataformas Submarino.com e Shoptime. Ela era, de fato, um pilar importante na nossa economia. Os empresários Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Teles, do grupo 3G Capital, possuem renome global, controlando outras marcas igualmente famosas, como Burger King, Ambev e Heinz. A reputação de excelência em gestão e governança desses empresários conferia a Americanas uma percepção de solidez e confiabilidade. Nesse contexto que as lojas americanas estavam inseridas, era difícil acreditar que uma empresa como essa, com controladores renomados no mercado financeiro, seria capaz de fraudar balanços para aumentar a lucratividade de forma fictícia. Mas foi exatamente o que aconteceu. Em 2022, o varejo brasileiro começou a mostrar sinais de recuperação pós-pandemia, mas o cenário macroeconômico era desafiador.
A persistência da inflação e as elevadas taxas de juros, com a Selic em 13,75% ao final daquele ano, pressionavam as margens do varejo e o poder de compra do consumidor. Nesse ambiente, a busca por resultados financeiros positivos que justificassem bônus e o valor de mercado era intensa. A hipótese é que essa pressão tenha alimentado a ocultação das fraudes para maquiar os balanços e apresentar uma situação financeira mais favorável do que a real. A investigação revelou que a fraude era sistêmica e ocorria há anos, utilizando principalmente dois mecanismos. O primeiro foi a manipulação do risco sacado. Para entender melhor, vamos ver nessa representação. A empresa compra a mercadoria de um fornecedor e recebe o produto. Então, a empresa compradora fica devendo ao fornecedor, que normalmente é uma empresa menor e precisa de capital de giro para tocar seu negócio. Essa empresa menor vai até o banco, pede um capital de giro com garantia desse recebível. O banco, então, antecipa o valor depois da análise e credita o dinheiro na conta desse fornecedor, em troca da nota fiscal e a garantia de receber o valor da empresa que comprou. Então, a empresa que adquiriu fica devendo à instituição financeira. Esse é o risco sacado. O risco sacado é uma operação financeira legítima. No entanto, a Americanas desvirtuou essa prática. Ao invés de registrar esses adiantamentos como dívidas financeiras, ele os classificava como contas a pagar a fornecedores ou operações comerciais. Isso significava que a empresa estava contraindo empréstimos bilionários junto aos bancos que não eram devidamente refletidos no passivo financeiro dos balanços, ocultando o real nível de endividamento da companhia e apresentando uma alavancagem financeira artificialmente baixa. Outra artimanha foi a contabilização irregular de verbas de propaganda, que a Americanas também teria manipulado, juntamente com outras bonificações recebidas de fornecedores. Em vez de registrar essas verbas de acordo com a sua natureza e o momento correto, elas teriam sido infladas, antecipadas ou até mesmo criadas ficticiamente, gerando receitas e lucros fantasmas. Isso complementava a ocultação de dívidas, ao inflar os resultados operacionais e, consequentemente, os bônus pagos aos executivos e o valor das ações da empresa. O objetivo dessas práticas era apresentar uma empresa muito mais saudável financeiramente do que ela realmente era, influenciando positivamente o valor das ações, atraindo investimento e justificando os bônus de desempenho para a diretoria. As fraudes vieram à tona de surpresa em 11 de janeiro de 2023, quando Sérgio Rial, recém-empossado CEO, com apenas 9 dias no cargo, anunciou inconsistências contábeis e renunciou. A notícia desencadeou um pânico no mercado. As ações da Americanas despencaram mais de 77% em um único dia, culminando no pedido de recuperação judicial em 19 de janeiro de 2023, com uma dívida declarada de 42,5 bilhões de reais. As ações da Americanas, que foram negociadas no dia anterior a aproximadamente R$12, fecharam o dia com um valor de R$2,72. O caso da Americanas abalou profundamente a credibilidade das demonstrações financeiras auditadas e dos mecanismos de governança corporativa no Brasil. A desconfiança se espalhou, levando investidores a reavaliarem seus portfólios e a exigirem prêmios de risco maior para investimento em outras empresas brasileiras. A reputação da auditoria externa e a efetividade da supervisão regulatória foram amplamente questionadas. A gigantesca dívida da Americanas atingiu em cheio seus fornecedores e os grandes bancos brasileiros. Fornecedores, muitos deles pequenos e médios, enfrentaram dificuldades financeiras severas devido à incerteza sobre o recebimento de seus pagamentos, levando a paralisações, demissões e, em alguns casos, até falências. Os bancos, por sua vez, tiveram que provisionar bilhões em perdas, impactando seus balanços e a disponibilidade de crédito no mercado. Somente o Bradesco teve um prejuízo de quase 5 bilhões com a varejista. Portanto, embora não haja um número oficial, é inegável que milhares de acionistas foram prejudicados pelo escândalo, variando de grandes fundos com perdas milionárias a pequenos investidores com perdas importantes em seus patrimônios. As investigações sobre a fraude têm avançado em diversas frentes. Um comitê independente, formado pela própria Americanas, conduziu uma investigação interna que apontou a responsabilidade da antiga diretoria no esquema. A Comissão de Valores Mobiliário e a Polícia Federal iniciaram investigações rigorosas. A CVM chegou a acusar 8 ex-executivos
por manipulação do mercado de capitais e uso indevido de informações privilegiadas antes da divulgação do escândalo. O Ministério Público Federal denunciou 13 ex-executivos e funcionários, acusando o ex-CEO, Miguel Gutierrez, de ser o mentor e executor do esquema. Miguel Gutierrez chegou a ser preso em Madrid, na Espanha, em junho de 2024, a pedido da Polícia Federal, mas foi posteriormente solto após prestar depoimentos e aguarda desdobramentos em liberdade. Outros ex-diretores também foram alvos de mandados de prisão, como Ana Cristina Ramos Saicali, ex-diretora da B2W, que teve sua prisão preventiva decretada e entrou na lista de difusão vermelha da Interpol. Outros nomes investigados incluem José Timóteo de Barros e Márcio Cruz Meireles. O ex-CEO Sérgio Rial, que assumiu e rapidamente denunciou as inconsistências, foi absolvido pela CVM das acusações de divulgação incompleta de informações. Sua rápida ação em revelar a fraude foi fundamental para que o esquema viesse à tona. A Americana segue em processo de recuperação judicial, com um plano aprovado que prevê uma injeção de capital de 12 bilhões pelos acionistas de referência e a conversão de dívidas em ações, buscando reestruturar suas finanças e retomar a operação de forma sustentável. A fraude na Americana se tornou um caso emblemático da fragilidade de controles em grandes corporações e um catalisador para debates urgentes sobre governança, transparência e responsabilidade no mercado brasileiro. As consequências legais e financeiras ainda se desdobram, mas o impacto na confiança e na cadeia produtiva já deixou marcas profundas. O caso Americanas é um divisor de águas no cenário corporativo brasileiro. Ele escancarou a fragilidade de controles internos, a importância de uma governança corporativa mais robusta e a necessidade de transparência nos balanços financeiros. Para o consumidor, a lição é sobre a importância de questionar e estar atento, mesmo as empresas mais consolidadas. Para o mercado, o episódio serve como um alerta para a fiscalização rigorosa e a responsabilização dos envolvidos. A recuperação judicial da Americanas é um processo longo e que vai demorar bastante, com impactos que ainda serão sentidos por anos. E mais do que um caso isolado de fraude, o escândalo da Americanas nos faz refletir sobre a ética no mundo dos negócios e as consequências avassaladoras que a busca incessante por lucros, sem a devida transparência, pode gerar em toda a sociedade. E aí, qual a sua principal percepção sobre esse caso? A responsabilidade dos executivos, a fragilidade do sistema de auditoria ou o impacto nos pequenos negócios? Deixe sua resposta aqui nos comentários e não se esqueça de curtir nosso vídeo e se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima!